alegria de viver. Já não existem segredos, suplantar a nós mesmos é o caminho que conduz para a luz. É chegar. De verdade. Boa noite a todos. Agora foi lá em cima também. Nós vamos convidar a Alcione para ela ler uma página para nós aqui, por favor. Passa para cá. Essa página ela é do Evangelho segundo o Espiritismo. É do início do Evangelho, ela diz assim, explicação. A Alcione vai ler para nós. Bom? Este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Kardec explica o seguinte: mais tarde, por força das observações reiteradas do Sr. Didier e de outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa os seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte: esse livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Em comunicação posterior, a 14 de setembro de 1863, declaram os guias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao teu redor e de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entraremos em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que segundo os nossos conselhos ocultos, modificastes tão ampla e completamente. E logo adiante acentuavam: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhes a cúpula a desenhar-se no horizonte. Essas comunicações, cuja leitura completa pode ser feita em obras póstumas, revelam-nos a importância fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação kardeciana. Enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza, e o Livro dos Médiuns, a ciência espírita em seu desenvolvimento, este livro nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias. Deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito de Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira leitura. A introdução e o capítulo 1º, que vão da página 3 a 35, constituem verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente
e não apenas lidos, formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. Herculano Pires, tradutor. Vamos fazer nossa prece inicial, levando o nosso pensamento ao nosso Pai, Criador, nosso Mestre Jesus. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre, amigo, companheiro, Espíritos, amigos e benfeitores espirituais da nossa casa, estamos aqui reunidos em vosso santo nome, Pai Santíssimo, agradecido por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando de reunirmos nesta casa. Pedimos, Pai Santíssimo, que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui nesta casa, os encarnados, desencarnados, que todos tenham a paz e todos possam colher bons materiais do estudo da noite de hoje. Pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe, ilumine o nosso irmão, nosso orador, Rafael, que ele seja muito iluminado e abençoado pelo Senhor. E também, Pai Santíssimo, pedimos que o Senhor abençoe então a todos nós então nesta casa. Muito obrigado por tudo, e nós queremos também informar que o nosso irmão que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje, ele é de Niterói, né, Rafael? Mas na realidade ele é filho daqui de Bom Jesus, e os antepassados dele, a juventude e adolescente, ele participou nessa casa, né, Rafael? Então é um irmão nosso, seguidor da nossa casa. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos a felicidade de colher bons frutos da reunião da noite de hoje. Muito obrigado. E Rafael está com a palavra. Rafael. Meus queridos amigos, minhas caras amigas do Grupo Espírita, do Centro Espírita Bom Jesus, temos todos uma excelente noite. Eu rogo a Jesus, o Mestre por excelência, rogo aos nossos benfeitores espirituais, possam abençoar a cada um de nós e manter-nos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. A satisfação em vir a Bom Jesus, em rever pessoas queridas, pessoas amigas, em rever os companheiros da Comerge, da Semana Espírita, é algo indizível. Então, sintam-se todos abraçados, familiares, amigos, companheiros, aqueles que eu não pude abraçar quando cheguei aqui hoje, e também aqueles que nos ouvem pela internet. Está vendo que proposta? Para a noite de hoje, as nossas reflexões girarão em torno da transição planetária pela qual passa o planeta Terra. Confesso que é um grande desafio. Nunca havia falado sobre transição planetária. Mas a Lúcia, quando nos chama, ela não só nos convida para fazer uma palestra, ela nos manda um tema que para nós sempre vem como uma forma de desafio. Porque aquele que fala aqui na frente é o que mais tem que estudar. É o que mais tem que meditar nas propostas, no ensinamento da doutrina espírita, para depois vir e estudar no universo maior que é junto de cada um de vocês. Então, já que estudar é mergulhar no conhecimento, vamos mergulhar todos juntos na noite de hoje sobre tema um tanto quanto difícil, mas muito importante. Eu vou acompanhando pelo rosto de cada um de vocês. Se eu começar a mergulhar muito fundo, eu acho que eu vou perceber pelas expressões. Aí a gente vai um pouquinho mais raso, dá umas braçadas mais devagar, mas vocês vão sinalizando para mim, pode ser? Podemos fazer esse trato? Então vamos adiante. Assinala o espírito Manuel Filomeno de Miranda,
na obra chamada Transição Planetária. E aqui eu deixo a primeira dica de leitura para cada um de nós. Obra Transição Planetária, psicografia de Divaldo Pereira Franco, espírito Manuel Filomeno de Miranda. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Bom, logo na primeira frase conseguimos enxergar duas coisas. Que o nosso mundo é um planeta de provas e expiações, que está migrando, que está sendo alçado para um mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Na segunda frase, então, conseguimos assinalar que essa transição planetária, ela tem como meta principal a mudança do aspecto moral de cada um de nós. O avançar dos característicos morais que nos assinalam. Mas, para que nós possamos começar o mergulho, e vamos precisar de roupas especializadas, talvez de escafandros, vamos inicialmente entender quais são os tipos de mundos. Porque se a Terra está migrando de mundo de provas e expiações para mundos regenerados, inicialmente a gente tem que entender quais são os tipos de mundo e o que caracteriza cada um deles. Os bons espíritos, quando escreveram, quando ditaram o Evangelho segundo o Espiritismo, eles houveram por bem trazer a classificação dos mundos em 5 grandes propostas, trazendo, é bem verdade, a consideração que não se trata de uma característica ou de uma divisão absoluta. Num primeiro estágio, eles classificam os mundos primitivos. E o que são os mundos primitivos? São os mundos onde ocorrem as primeiras encarnações da alma humana. E aí a gente começa a estudar junto. A Terra já foi um mundo primitivo? O que vocês acham? Sim ou não? Foi. A Terra já foi um mundo primitivo quando aqui estivemos em situações muito mais difíceis, muito mais gravosas que as situações que temos nos dias de hoje. É bem verdade que hoje estamos aqui aclimatados, o calor aí fora é grande. Graças a Deus e à ciência temos ar refrigerado. Mas a nossa Terra já foi um mundo primitivo, sem os avanços da ciência, sem os avanços da moral, do psiquismo, com os homens ainda mais rudes e grosseiros que nos dias de hoje. Refiro-me à Idade da Pedra, refiro-me aos dias do início da evolução do planeta Terra, quando os homens ainda saíam da transição dos corpos mais rudes, não tinham a roda, estava descobrindo a roda, estava descobrindo o fogo, viviam muitas vezes em cavernas. Os homens com seus tacapes batiam na cabeça das mulheres. A forma de relacionar-se com a natureza era: eu mato os animais como eles e vou vivendo o primitivismo da Terra nos dias iniciais. Um segundo momento da transição dos mundos, se eu mergulhar, vocês me falam, seria o mundo de provas e expiações, a característica da Terra nos dias atuais. E o que é um mundo de provas e de expiações? É o mundo onde domina o mal. Será que a nossa Terra, que hoje é um mundo de provas e expiações, é um mundo onde impera o mal? Quando nós olhamos a televisão, e eu tive a felicidade e infelicidade de, antes de vir para cá,
ligar a Globo News e as notícias são corrupção, degradação na família, violência. É o estágio dos mundos onde existe o bem, mas ainda existe uma supremacia do mal. Ou seja, um mundo de provas, onde os espíritos que aqui reencarnam vêm para passar por provas, por dores, por dificuldades, para aprender e para alavancar o seu progresso, e para espiar. Gente, o que é espiar? Espiar com X, diferente de espiar com S. Espiar com S, dar uma espiadinha por detrás da porta. Espiar com X é um resgate, é uma forma de recomposição, muitas vezes através do mecanismo da dor, da dificuldade ou das vicissitudes pelas quais nós passamos. Uma terceira categoria dos mundos seriam os mundos regenerados, onde inverte-se os pratos da balança. O mal que preponderava, ele deixa de preponderar e o bem começa a preponderar, nada obstante exista ainda o mal. Diz-nos os bons espíritos que os mundos de regeneração são aqueles que as almas ainda em expiação, em resgate, aurem novas forças para a sua evolução. Então, quando falamos que a Terra está num período de transição, queremos dizer, os espíritos querem dizer que, todos me acompanham? A Terra está migrando de provas e expiações, onde ainda domina o mal, para mundos de regeneração, onde o mal já é inferior ao bem e os bons aurem novas forças, novas esperanças para seguir no seu projeto evolutivo. Uma quarta categoria de mundo seriam os mundos ditosos. Ditosos quer dizer felizes. São os mundos onde o bem já sobrepujou o mal. O mal já não existe mais, ou se existe, ele está na forma de resquícios. Observem, mundo de provas e expiações, pensemos numa balança. A balança do mal está mais pesada. Mundo regenerado, a balança do bem está mais pesada. Mundo feliz ou ditoso, já não existe o prato do mal, se existe, ainda em resquício. Quinta escala na progressão dos mundos seriam os mundos celestes ou divinos. O grau máximo da perfeição dos mundos, residência dos espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. Já não existe o mal, sequer em vestígios. Até aqui tudo bem? Vamos avançar, que agora vamos começar a mergulhar mais fundo. Falamos que a Terra, nos dias de hoje, vive um momento de transição. Ela migra de um estágio de mundo de provas, de mundo de expiações, para mundo regenerado. Será que esse movimento já aconteceu alguma vez? Nos vários orbes, nos vários planetas que povoam o globo, o universo de Deus? Qual a resposta, gente? Sim, inúmeras vezes, e continua a acontecer todos os dias. Por quê? Impera em a natureza, impera na vida de cada um de nós uma lei chamada lei do progresso. Os mundos progridem, assim como cada um de nós progride. Mas os bons espíritos dizem para nós que, quando do início da evolução do planeta Terra, num outro planeta de proximidade com a Terra, esse movimento de gradação, de evolução, de mundo de provas e expiações para mundo regenerado, aconteceu num planeta chamado
Capela, da constelação do cocheiro ou da cabra. E o que aconteceu naquele mundo? Naquele mundo em especial, e agora eu recomendo um outro livro, o livro chamado Exilados de Capela, do autor Edgar Armond. Já é o segundo livro, vocês estão anotando? Vamos anotar, que depois a gente chega em casa e estuda. O planeta Capela, que era um mundo que hoje estaria no mesmo processo da Terra, ele precisava avançar. Ele estava migrando de um processo para o outro, de provas e expiações para mundo regenerado. E o que aconteceu com os habitantes de Capela, daquele planeta, que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta Capela? Gente, vamos interagir, que aí vocês não dormem. E nem fica cansativo. E a gente mergulha junto no conhecimento. O que aconteceu, gente? Eles migraram de Capela para a Terra para alavancar o nosso progresso. E aí a gente parte para um terceiro livro, que é o livro de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado A Caminho da Luz. Capela evoluía, a Terra era ainda primitiva. Os que não acompanharam o progresso de Capela migraram para cá para ajudar o progresso do nosso. E vocês poderiam perguntar, e por que eles migraram de lá para cá? Por uma razão simples. Da mesma forma que os globos, os planetas evoluem, nós também temos que evoluir. Se a gente não acompanha o progresso do planeta, o que ocorre com a gente? Somos convidados a deixar aquele planeta e ir para um outro planeta no qual tenhamos sintonia moral. Rafael, você está querendo dizer, em outras palavras, que se a Terra hoje está em transição, aqueles renitentes no mal, que não acompanham o progresso do planeta Terra, também serão convidados a sair daqui e ir para mundos mais primitivos? Bingo! Resposta positiva. E esse movimento já vem acontecendo, segundo os bons espíritos, desde a década de 70, o ano de 1978, quando, à semelhança do que aconteceu com Capela, os terráqueos, se assim podemos chamar, renitentes ao mal, aqueles que fazem o mal por fazer, que se locupletam em ver a desgraça alheia, em ver o mundo chafurdar na lama, quando desencarnam, já não vêm mais para este planeta. E aí nós começamos a entender a fábula, a metáfora do paraíso perdido, contido no primeiro livro da Bíblia, o livro da Gênesis. Quando Moisés vem e escreve que estavam todos no jardim do Éden, Capela, transgrediram a lei de Deus, representado pela árvore do bem e do mal, quando comeram a maçã. Em verdade, quando cometeram vícios, não podendo ficar no paraíso, foram os anjos decaídos que vieram habitar um mundo onde haveria pranto, choro e ranger de dentes. A Terra. Hoje a Terra evolui e quem não acompanhar o progresso da Terra vai ser convidado a se retirar. E vocês podem me perguntar, mas isso é um degredo, Rafael? Isso é um exílio? Não. A lei de Deus é lei de amor. Se eu não me junto às hostes do bem, eu não posso continuar com aqueles que estão amando, estão praticando um amor. É questão de sintonia. Até aqui tudo bem, gente? Já vejo pelos olhos que estou mergulhando fundo. Vamos vir um pouco à superfície. Então os capelinos
são aqueles que vieram para cá porque não acompanharam o progresso de Capela, mas cumpriram uma dupla função de alavancar o nosso progresso. E o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala de 4 grandes raças que vieram para a Terra como exilados de Capela, os anjos decaídos da Bíblia, para que a Terra pudesse evoluir. Vamos ver se vocês me ajudam. Primeira raça, gente. Civilização egípcia. Há quantos mil anos os egípcios construíram as pirâmides? Eles não eram daqui. Eles não eram terráqueos. Eles vinham de um outro orbe, com muito mais inteligência, mas com baixo componente moral. Era uma raça com noções avançadas de arquitetura, de engenharia, capazes de pegar pedras, subverter a própria lei da gravidade e construir as pirâmides que nós temos hoje. Alguém consegue entender nos dias de hoje a construção das pirâmides do Egito, a não ser pensando que eles não eram espíritos da terra, como alguém milênios antes de Cristo poderia fazer das pirâmides que existem ainda hoje? Mas se ficarmos falando da civilização egípcia, esse relógio não me espera. Segunda civilização, civilização indiana ou civilização hindu. E o que tinha de especial nessa civilização indiana? Já ouviram falar dos iniciados? São pessoas que tinham conhecimentos aprofundados das questões da própria essência do ser humano. Ou seja, milênios antes da vinda do Cristo, de Jesus, que é o governador espiritual desse planeta, os indianos já tinham conhecimentos da reencarnação. Já tinham conhecimentos do corpo espiritual. Já tinham conhecimentos dos espíritos. Trouxeram com eles um idioma, o idioma sânscrito, que muitos autores dizem que é um idioma, isso é estudo, tá, gente? Isso Emmanuel não disse. Mas como é estudo, a gente pode dizer que o idioma sânscrito, da onde vem a palavra karma, por exemplo, já é um idioma migrado do próprio orbe de Capela. Então eles trazem noções da lei de causa e efeito, coisas que nós iríamos estudar muito tempo depois. Terceira civilização vinda de Capela, os árias. A civilização ária, que é de onde se origina a raça europeia. E daí poderíamos tirar latinos, etruscos, germanos, eslavos, gregos. Alguém faz ideia de como os gregos, milênios antes de Cristo, tinham noções tão avançadas de política, de arte, de arquitetura, aquelas construções magníficas que nós temos em Atenas, que nós temos em Troia, aquelas construções do Império Romano, aqueles aquedutos que nos dias de hoje nós pensamos, como os romanos conseguiram tudo isso? Como os romanos conseguiram construir um império que ia da Inglaterra até o norte, da África e do Oriente Médio. Eles tinham noções de exército, de saber lidar com o povo, tanto que eram dominadores. Mas, conta Emmanuel que a principal das raças vindas de Capela é a civilização hebraica. São os nossos irmãos judeus. Diz o nosso querido Francisco Cândido Xavier, de uma forma bem mineira, bem matreira, que os judeus são nossos irmãos
mais velhos. Que todas as vezes que nós ousarmos em falar mal deles, em tecer considerações aleivosas sobre eles, pensar neles como nossos irmãos mais velhos, aqueles que vieram trazendo a noção de Deus único, trazendo uma organização religiosa, trazendo o sentimento de uma raça, um sentimento religioso, para que o próprio governador do planeta, que recebeu egípcios, que recebeu indianos, que recebeu os árias, pudesse depois se reencarnar no seio da própria civilização hebraica. Observem, Jesus veio depois a nascer como hebreu. E para que nós entendamos o que predominava nas raças arianas, a soberba, a prepotência, imaginem, raça dos árias, de onde originaram os germanos. Quando Hitler, em 1934, toma o poder na Alemanha, ele fala da supremacia de uma raça. E qual raça, gente? A raça ariana. Era um arquétipo que ele trazia interiormente da supremacia de uma raça que vinha de fora, para encontrar-se com os que aqui viviam, que eram índios, que eram aborígenes, que eram pessoas simples. Ele não entendeu que o tempo havia passado. Era muito inteligente, mas não sabia amar. Ele ainda pensava nos áreas dos outros planetas e acabou se perdendo novamente. Pensemos na raça hebraica. Quando eles dizem assim, nós somos o povo eleito. Por que povo eleito? Porque eles tinham essa soberba nos sistemas de capela, da onde eles vinham, mas precisavam vir para cá, maturar a consciência, maturar a moral, conviver com pessoas simples, para depois, em se moralizando, retornar para os orbes de onde vieram. Nós encontramos hoje a mesma inteligência nos egípcios? Não, porque os capelinos que ali estiveram já se melhoraram e já foram embora. Prova disso é que o Egito vive uma ditadura de Hosni Mubarak há tantos anos. Agora se extinguiu, mas nos dando conta que lá já não existem mais os capelinos. Até aqui tudo bem, gente? Vejo pelos rostos que a situação está se agravando. Mas não se preocupem, vai agravar ainda mais. Vamos seguir. Mundo atual. Como está a Terra nos dias de hoje? E nós passaremos a perceber que tudo que acontece na Terra nos dias de hoje dá sinal. São marcas de que o nosso planeta está avançando e perpassa o processo de migração de um mundo de provas e regeneração, de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Porque para um mundo avançar, várias mudanças se fazem necessárias. A mudança moral é a mais importante, mas mudanças sísmicas, mudanças climáticas, mudanças na própria envergadura e inclinação do planeta, gerando guerras. Ouvimos falar de guerras nos dias de hoje? Isso é sinal de que o mundo vai acabar. É sinal de que o mundo está se transformando. É sinal de que o mundo está se melhorando. Lembram-se da citação de Marcos, capítulo 13, reproduzida em Mateus, capítulo 24? O que lá está escrito? Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nações se levantarão contra nações. No seio das próprias famílias
O pai se voltará contra os filhos, o irmão se voltará contra o irmão, mas não se turbe o vosso coração, diz Jesus, porque tudo isso acontecerá, mas ainda não será o fim. É o Evangelho de Jesus, que muitas vezes nós lemos e achamos, o mundo está acabando. Não. O mundo está se transformando. E para se transformar, muitas dessas coisas devem acontecer. E acontecer por quê? Para que aqueles espíritos ainda renitentes no mal possam ir cedendo espaço a outros que vão renascer com melhores propósitos. Ouvimos falar de terremotos, tsunamis, acidentes numerosos e de grande porte. O próprio livro Transição Planetária, ele é escrito por Manuel Filomeno de Miranda, contando aquele caso da grande tsunami que varreu o Sudeste Asiático há pouco tempo atrás, dando mais uma causa, uma das formas da transição planetária. Ouvimos falar de fome, ouvimos falar de destruição, ouvimos falar de transtornos depressivos. E como? Porque tem um aspecto da transição planetária que às vezes ele é negligenciado ou ele passa despercebido. Na bondade de Jesus, na imensa misericórdia do amor de Deus, para que as almas possam evoluir antes de serem convidadas a se retirar, é dada a várias delas uma última chance, uma última oportunidade, a oportunidade de vir ter conosco, de estar aqui conosco e de uma vez por todas, fazerem os seus esforços para progredir. Então, quando lemos as obras dos autores espirituais que tratam sobre o assunto, eles falam que as regiões espirituais trevosas, os nossos umbrais, as regiões escuras estão sendo esvaziadas. E onde está essa turma toda, gente? Aqui com a gente. Estão sendo propiciadas reencarnações àqueles que estão nos umbrais, nas zonas trevosas há muito tempo, arraigados ao mal, para que possam vir e se inclinar ao bem. Não é à toa que as nossas casas espíritas estão cheias, porque são espíritos que renascem e ouvem falar de uma nova proposta, da proposta espírita, de uma nova visão do Evangelho de Jesus, e eles querem saber. E nós somos as formas de propagação dessa mensagem. É através de nós que o Evangelho de Jesus está sendo levado a essas pessoas. É por isso que muitas vezes nós olhamos o mundo e vemos, mas puxa, o mundo nunca esteve tão difícil. Os nossos políticos, a nossa música, é porque aqueles que estavam no plano espiritual estão renascendo para ter uma oportunidade derradeira. Então o mal que estava lá, ele vem para cá. Então são surtos depressivos, surtos do aparelho neurológico, é o mal que parece não ter fim. Na nossa arte, muitas vezes ligamos o rádio, parece a apologia da mediocridade, de tanta música ruim, de tantos filmes que só se fala em sangue, só se fala em guerras. Mas é por quê? Porque aqueles que estavam atazanando do lado de lá, a misericórdia divina propiciou que eles viessem, para que pudessem se evangelizar, para que a mensagem de Jesus tomasse o seu coração, e para que se decidissem, por fim,
por seguir o progresso do planeta Terra. Porque se os mundos progridem, nós também devemos progredir. Ouvimos falar de drogas e sexos desvairados. Ouvimos falar de fugas psicológicas, de crimes estarrecedores, de corrupção e desrespeito às leis, à moral e à ética. Tudo isso faz parte do processo de transição planetária. E uma vez, Dona Sueli Calda Schubert chegou a Divaldo Pereira Franco. Não estou aqui para assustar ninguém, hein, gente? Estou vendo pelos rostos que a vibração está caindo, mas nós vamos levantar. Chegou a Divaldo Pereira Franco e perguntou: meu irmão, nós já começamos a entrar na curva ascendente da transição? E Divaldo respondeu: Divaldo, para quem não conhece, o nosso médium espírita, 90 anos de idade, 70 anos dedicados à mediunidade, à oratória espírita, e ele respondeu: Sueli, minha filha, a curva ainda está descendente, mas não se preocupe, ela vai começar a subir. E é nessa hora que nós mostramos o nosso valor. Porque enquanto lá fora a turba multa canta a desgraça, nós estamos aqui falando do amor, pensando no amor, construindo um mundo melhor. A esperança somos nós. Pensemos no buraco. É preciso chegar ao fundo do poço para que nós nos demos conta da necessidade de subir. Para que a luz do sol do amor do Cristo venha até nós e nos fale ao íntimo do coração: vem, meu filho, eu te espero. Então, ouvimos falar de desconsideração pelos direitos humanos dos animais e pela natureza? Ouvimos. E tudo isso é característica da transição planetária. Olha o que diz o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Prometo que os 20 minutos finais eu não falo em desgraça mais. Só falo em coisa boa. O mundo vai acabar, gente. Ouvimos falar muitas vezes em fim do mundo. São companheiros que chegam até nós. São as vozes do pessimismo. São as vozes da indiferença. São as vozes do desconhecimento do Evangelho que chegam: olha, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar. E se eu disser para vocês que Jesus já voltou? Vocês acreditam? João, capítulo 14, versículos 15 a 17, e a gente faz um link com o versículo 27. Se me amais, segui os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que Ele vos mande um outro Consolador, que há de vos esclarecer todas as coisas, que há de ficar convosco e ser a vossa esperança. 18 de abril de 1857. Manhã ensolarada de primavera em Paris. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, com alguns exemplares do Livro dos Espíritos, toma a Palais Royal e vai até a loja de Messier Danty para começar a vendagem do Livro dos Espíritos. É Jesus que volta. É Jesus que volta para iniciar o processo de entendimento da sua mensagem, que nós não só não entendíamos, mas também não cumpríamos. É Jesus que volta, como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eis que as vozes dos céus, os espíritos que agem sobre o meu comando, eles agora vêm trazer uma nova ordem de coisas, para que o bem sobrepuje o mal. Mas antes, é preciso passar por um momento de transição.
um momento onde as dores se façam acerbas, um momento onde o mal seja gritante aos vossos olhos, para que vocês possam compreender a necessidade do bem, possam compreender o amor de Deus e se decidirem por ser fraternos. Olha o que nos diz então Adolfo Bezerra de Menezes sobre o fim do mundo. Felizmente, peço licença para ler. O fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral. O que é isso, gente? É o fim do egoísmo, é o fim do orgulho. Nenhum cometa vai se chocar e tudo vai explodir. Nenhum maremoto, nenhum vulcão vai soltar suas lavas orgânicas e queimar todo mundo. O que vai acabar, questão 1019 do Livro dos Espíritos, é o egoísmo, é o orgulho. Os homens vão se decidir por amar. E continua Bezerra de Menezes, sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos, que arrebatarão comunidades, levando aqueles que não querem progredir para mundos inferiores, assim como os capelinos, os arianos foram trazidos para a Terra, facultando a renovação social, que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Esses fenômenos não se encontram programados para tal ou qual período. E aqui vocês me permitam parar. Com toda a autoridade de quem posta vídeos falando em data limite. Uma data limite que talvez possa acontecer em 2019. Alguém já ouviu falar nessa data limite? Já recebeu vídeos? De fato, Francisco Cândido Xavier falou nessa data limite. Mas isso é uma metáfora. E eu não estou dizendo isso, eu, Rafael. É Divaldo Pereira Franco. É Haroldo Dutra Dias. São estudiosos abalizados da doutrina espírita que veem no meigo médium mineiro a metáfora, a poesia que sempre categorizou o seu trabalho no bem. Quando um poeta, por exemplo, Casimiro Cunha, ele diz assim: eis que chega a primavera, trazendo o período das flores. Ele está marcando data? Ele está dizendo o dia que as flores vão chegar? Ele está marcando o minuto, segundo? Ele está falando de uma era. Ele está falando de uma proposta nova. Quando Francisco Cândido Xavier falou em data limite e estabeleceu 2019, ele estava falando de uma proposta que renovaria o planeta Terra, a transição planetária, e não num ano específico, e não numa data específica, porque, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a letra mata, enquanto o Espírito edifica, vivifica. Nós temos que olhar cada proposição com o espírito de essência, com o espírito de quem investiga, com o espírito de quem estuda. E aí a gente entende na fala do Chico, como na fala do Bezerra, um período e não uma data. E agora eu me perdi. Num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os povos. É isso que nos aguarda. E o que fica para nós de transição planetária? Nós temos uma opção. Ou eu sou solidário e acompanho o planeta, ou eu vou ser convidado a me retirar do planeta para aprender a ser solidário num mundo mais difícil. Vamos seguir. Essa questão,
A questão 784 do Livro dos Espíritos diz muito bem do período que nós estamos vivendo. Tá dando para ir, gente? Vamos que vamos, hein? Questão 784 do Livro dos Espíritos. Bastante grande é a perversidade do homem. Será que a gente está em transição mesmo? É a pergunta que eu me faço, que muitos poderiam se fazer. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Vejamos. Se eu não estou aqui estudando transição planetária, estou aí na rua, no meu ambiente de trabalho, na minha faculdade, ou conversando com pessoas que não param para refletir sobre isso, é possível que elas venham e digam: o nosso mundo está andando para trás. Até se espera que elas pensem assim, mas não nós. Olha a resposta que os bons espíritos formulam. E essa resposta é uma resposta lapidar. Vamos juntos. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Preste atenção nesta frase. Faz-se mister necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E agora fica claro. Fica ou não fica, gente? Esse é o período de transição planetária. O mal precisa chegar ao excesso para que nós compreendamos a necessidade do bem. Imaginemos a nossa casa. Se a gente toma da nossa vassoura, quando vai varrer a casa e joga tudo para debaixo do tapete, parece que ela está limpinha, não parece? Era como tudo estava no planeta Terra, escondido. Mas agora a sujidade, a podridão está toda aí, para que a gente veja, para que a gente sinta, para que a gente tome, entre aspas, certa repulsa daquilo e para que a gente lute para que as coisas possam melhorar. Isso é o período de transição. Não há mais sujeira jogada para debaixo do tapete. Ontem, para contextualizar na atualidade, eu escutei no fantástico ministro Luiz Roberto Barroso, quando perguntaram para ele assim: ministro, é o que está defendendo a diminuição do foro privilegiado. Ministro, não parece que a corrupção avança cada vez mais em detrimento da moral e dos bons costumes? E ele respondeu de uma forma que eu imagino que ele estava assessorado por bons espíritos. Engana-te. E citou uma parábola de Jesus. O joio já foi e está sendo separado do trigo. Alguém viu? O problema é que muita gente ainda prefere o joio ao invés do trigo. Mas o trem já partiu da estação e ninguém consegue deter o trem. Quando eu vi um ministro do STF falando daquela forma, eu pensei: o nosso mundo tem esperança. O nosso Estado, Gustavão, tem esperança. O trem já partiu da estação. E mesmo que atirem pedras no trem, e mesmo que queiram frear o trem, ele não vai parar. E mesmo que muitos prefiram o joio, o trigo vai cada vez florescer mais, com mais viço e com mais força. E isso está nas mãos de cada um de nós. Nós somos as vozes, não a voz da violência, não a voz da agressividade, mas a voz de não tolerar a corrupção em qualquer lugar que nos encontremos, de não tolerar a mediocridade, de sermos o sal da terra, de temperarmos as relações com o Evangelho de Jesus, de sermos pequenos archotes de luz,
tal qual os pirilampos, e ainda que o mundo nos apresente as trevas, possamos dar o brilho da nossa contribuição. É preciso que o mal chegue ao extremo, e ele está chegando. E eu me recordo de um exemplo de José Raul Teixeira. Sabem como se chama aquilo que dá na pele, semelhante a uma espinha? Esqueci o nome aqui agora. Furúnculo. O exemplo de José Raul Teixeira é o furúnculo. Quando o furúnculo está interno, ele até fica bonito, não fica? A gente até acha que não tem nada ali. Quando ele começa a vazar, é pus para tudo quanto é lado. Ele fica roxo, ele fica vermelho. É o período da terra. O furúnculo começou a vazar. Sai pus da política, sai pus da violência, mas se não vazar, não vai melhorar. Para quem está vendo a inflamação. Mas se a inflamação não se tornar patente, a pele não voltará à sua rigidez orgânica. Caminhemos. Porque o momento que nós vivemos é um momento de substituição de espíritos em faixas de inferioridade. Os renitentes ao mal já estão desencarnando e não retornarão. Não se preocupem, ele está participando da tarefa. E daqui a alguns anos, ele vai estar aqui nesse lugar falando de Jesus. É o momento em que espíritos que estavam em regiões infelizes estão sendo trazidos. Reencarnação como oportunidade de modificação de hábitos. E agora a notícia boa. A notícia boa é que espíritos superiores, inclusive de outras esferas, estão reencarnando. Sabiam que Emmanuel, que eu já citei aqui na palestra da noite, já está reencarnado no Brasil? Desde o ano 2000. Informações de Chico, confirmadas por Divaldo Pereira Franco. Sabiam que a benfeitora Joana de Ângeles vai reencarnar? Que o nobre Adolfo Bezerra de Menezes também está programando se reencarnar? Que Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaxágoras, Péricles e muitos outros ligados à arte, ligados à ciência, estão sendo conclamados a reencarnar para que o planeta possa avançar. Imagina a gente convivendo com Bezerra de Menezes, com Emmanuel. Se a gente não for junto, a gente fica para trás. Não vai ter jeito. E agora eu vou mergulhar fundo mais uma vez. Espíritos de outros orbes. Quase que uma homenagem, porque de orbe de Alcíone, uma constelação de Touro, que está um pouco mais avançada, está vindo com o seu progresso moral, estão sendo convidados a reencarnar na Terra para, em missões, alavancar o nosso progresso. Daí então, entendemos e entendermos que o nosso planeta avança. Já estamos acabando. O mundo atual, então, e os indícios da evolução. O que temos hoje como indícios de evolução? Movimentos de solidariedade. Esse ano eu visitei na Polônia o campo de Auschwitz, onde eu fiquei vendo de perto o lugar onde 1.100.000 pessoas foram mortas na câmara de gás e depois atiradas nos fornos crematórios. E vocês poderiam me perguntar assim: Rafael, você acha que o mundo está avançando? A mesma Alemanha que fez tudo isso é a Alemanha, o país da Europa que mais recebe os refugiados da Síria.
São milhares e milhares. Eu estive no sul da Alemanha, na cidade de Munique, e eram trens chegando sem parar, vindo das regiões mais inóspitas do planeta. Movimentos de solidariedade, grupos de socorro nas grandes calamidades. Ouvimos falar de tragédias na Serra, por exemplo, Serra de Teresópolis, Serra de Friburgo, e no dia seguinte, está todo mundo indo para lá. Está todo mundo mandando mantimentos, indícios de avanço do nosso planeta, movimentos de proteção aos animais. Aqui está minha tia. Ninguém ama mais os animais do que ela. Eu tenho que fazer uma menção a ela, primeiro porque eu a amo muito, e segundo, porque ela não deve estar acompanhando muito bem essa transição planetária. Mas depois a gente conversa mais, tia. Defesa da natureza, os ambientalistas, é Greenpeace, é pessoas combatendo as queimadas, desenvolvimento das artes, da ciência e da filosofia. E uma notícia, o espírito encarregado das artes, da ciência e da filosofia é o espírito Vitor Hugo. Ficamos sabendo por Divaldo Pereira Franco. Então, se pararmos para olhar, já tem muita coisa boa acontecendo. O problema é que muitas vezes ligamos a televisão e só assistimos às tragédias. E tem tanto canal falando dos bichos, das ONGs, dos grupos de solidariedade. E vamos avançar. Porque quando falamos em transição planetária, muitos de nós não se dão conta que ela representa uma transição pessoal. Não adianta querer que o mundo evolua, que o mundo cresça, que o mundo siga em frente enquanto eu continuo lá com as minhas coisas, lá aferrado nas minhas questões pessoais, aferrado no meu egoísmo, nas minhas críticas, na minha fofoca, na minha maledicência. Transição planetária é um convite à transição pessoal. E há séculos, Jesus já vem nos falando dessa transição pessoal. E séculos depois, um jovem de Assis cantou o que seria essa transição pessoal. Senhor, onde houver trevas em mim, que eu seja a luz. Transição pessoal é caminhar das trevas da ignorância, das trevas dos vícios de que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho, o egoísmo, para nos iluminarmos. Daí um dos mais recentes livros da benfeitora Joana de Ângeles, Ilumina-te, faze essa transição. E um dos filhos de Francisco, reencarnado no planeta, vindo lá das terras longínquas da Argentina para ser o bispo de Roma. E quem disse isso? Divaldo Pereira Franco. Um dos filhos de Francisco hoje se encontra no mais alto posto da Igreja Católica, e eu trago o exemplo da placa que ele colocou na porta do seu quarto. Porque essa placa, a placa da porta do quarto do Papa Francisco, talvez seja para nós um indicativo do que representa a nossa transição pessoal. Todos conseguem ler, gente? Vietato lamentar-se, em italiano. O que quer dizer, pai? É vedado lamentar. É proibido reclamar. Todo aquele que quer caminhar, abandone as reclamações. Abandone as queixas e siga em frente. Porque Jesus espera o melhor de cada um de nós. Espera os nossos melhores esforços. Não adianta eu querer mudar o mundo
se não começar mudando a mim mesmo. Mohandas Karamchand Gandhi, que sequer era cristão, mas que amava o Cristo, dizia mais ou menos assim: que eu possa ser a mudança que desejo ver no mundo, porque a paz do mundo começa em mim. E para que essa paz possa iniciar, vietato lamentar-se, é proibido reclamar, é proibido apontar o dedo em riste, é proibido falar mal das pessoas, como diz André Luiz. É vedado criticar, auxilie, pense no bem, pense no amor, pense na fraternidade, porque guiando a nossa transição planetária está o Mestre Jesus, que conhece a cada um de nós, que nos ama e que diz que a etapa da transição que ora se vive, sem dúvida, tem o Mestre Jesus no leme. Não nos esqueçamos jamais disso e entreguemos a Jesus as nossas dores, as nossas questões, as nossas esperanças, dizendo para Ele numa oração, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que fala mais ou menos assim: louvado seja, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que Tu nos destes no Evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o Teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo Teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas, hoje, Senhor, na transição planetária, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, Tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a Tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir Tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, estro de toda verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, tão quanto singela do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz e excelente semana, meus irmãos. Que assim seja.